Olá! Hoje eu tô aqui para falar para você sobre uma coisa que deve ser um mero detalhe na sua vida, você nunca deve ter notado ela presente, não, que é a tecnologia. E mais do que falar sobre tecnologia, tentar relacionar essa tecnologia com a sociedade como um todo. Como introdução, dei uma olhadinha num filósofo contemporâneo que se chama Pierre Levy. Pierre Levy fala sobre cybercultura, cultura cibernética e tal, e ele vai propor a seguinte reflexão: será que o mundo das máquinas, que é um mundo tecnológico, é um mundo frio? É um mundo sem emoções? É um mundo puramente objetivo? Claramente não. As máquinas não são objetos que estão fora de nós e que de alguma forma vão cruzar no nosso mundo. Não. As máquinas são parte constitutiva do nosso mundo. As máquinas são parte constitutiva do que a gente é. Então, pensar na tecnologia é pensar na humanidade. A gente pode pensar em todas as formas que as tecnologias são usadas, a gente pode pensar em toda a criatividade que envolve essas tecnologias, a gente pode pensar em modos que a gente interpreta, em modos que a gente significa. É só olhar para as fábricas, o que significa uma fábrica? Ou as cidades, o que significa uma cidade? Ou o cinema, o que vai significar o cinema? Os meios de transporte que a gente escolhe fazer, o que eles vão significar? Para ter um panorama mais detalhado de tudo isso que foi levantado na introdução, eu gosto de começar pensando na tecnologia desde uma imaginação pré-histórica da humanidade. Porque a tecnologia não é só máquina, não. Tecnologia envolve as técnicas que a humanidade desenvolveu, envolve os usos da natureza que a humanidade fez e por aí vai. Um lápis é uma tecnologia, uma roupa é uma tecnologia. Então, retomando, imaginação pré-histórica. O ser humano estava lá, num mundo hostil, num mundo difícil. Ah, que fome, ah, que medo. E de repente, ele descobre como dominar o fogo. Tá aí um domínio importantíssimo para a história da humanidade. Com o fogo, o ser humano consegue se proteger de muitos animais. O ser humano consegue caçar muitos animais que antes eram impossíveis de ser caçados. E isso vai fazer toda uma reconfiguração na hierarquia da cadeia alimentar. Aí, pá, surgiu o fogo, a humanidade se sentindo mais confiante no mundo, a humanidade mais bem nutrida e tal. E aí, uma galera parou, começou a pensar, brincar com umas sementes, olhar para a água, olhar para o rio. Surgiu a agricultura. E a agricultura é outra coisa determinante para transformar a humanidade. Porque agora não existe mais a necessidade de ser nômade. Dá para cultivar o alimento em um pedaço de terra e se estabelecer ali. Dá para ficar sedentarizado. Com essa vida sedentária, produção agrícola a mil, começa a sobrar excedente. E ops, não tem geladeira, não tem esses métodos de conservação que a gente conhece hoje. O que vai rolar? Começa a rolar escambo, começa a rolar comércio, começa a rolar viagem para trocar esses excedentes. Ou seja, contato com culturas diferentes, conhecimentos de outros territórios. E além disso, acaba surgindo uma espécie de apreço ao excedente, né? A humanidade não quer perder aquela produção que ela, com o suor do trabalho da terra, conquista. Então começam a surgir leis de proteção ao excedente, ou sei lá, exércitos para proteger as posses de determinada região. Isso mostra que a tecnologia tem grande impacto em como os seres humanos concebem a própria vida, em como os seres humanos concebem as relações sociais, e em como é concebida também a relação humana com a natureza. Saindo do período mais pré-histórico, vamos para o mundo lá dos primeiros filósofos. Como a tecnologia era concebida na Grécia Antiga? Bom, a tecnologia não era uma prioridade da galera na Grécia, não. Não era tipo, vamos voltar todos os nossos esforços para descobrir novas tecnologias, construir novas tecnologias. O conhecimento em si
o conhecimento com finalidade em si mesmo era mais importante. Tanto que a gente vê que a filosofia, ela não é voltada para produzir nenhuma tecnologia. A matemática demonstrativa não é voltada para construir tecnologias. E tudo isso estava sendo muito bem desenvolvido lá na Grécia Antiga. Então as tecnologias acabavam sendo uma consequência do desenvolvimento do conhecimento, não é prioridade. Tanto que existe uma separação na Grécia entre aquilo que é mais teórico e aquilo que é técnico. E os conhecedores e tudo mais estão do lado teórico, e do lado dos técnicos vão estar os arquitetos, vão estar os médicos, vão estar os escultores, vai estar toda essa galera do conhecimento aplicado. Tudo isso vai mudar radicalmente na modernidade quando vai chegar o Francis Bacon e vai olhar para tudo que está acontecendo. Dentro do contexto científico que o Bacon está vivendo, ele vai dizer que a finalidade principal da ciência deve ser construir tecnologias. Com essas tecnologias, a ciência ajudaria a dar um domínio para o ser humano em relação à natureza, para que o ser humano utilizasse a natureza a seu favor, a seu serviço. Isso é um pretexto para um boom tecnológico, né? Vamos criar, vamos dominar a natureza aí, vamos fazer coisa nova e tudo mais. Mas assim, quando a gente tem e usa a tecnologia, a gente sabe explicar a tecnologia. Você pega seu celular, você pega seu computador, você pega seu fogão, você pega sua geladeira. Você vai conseguir saber explicar alguma coisa sobre ele ou você só quer usar? E se você me disser, só quero usar, por que é importante saber explicar essas coisas? É pra você o resto dessa aula. Eu vou tentar te mostrar daqui pra frente que é muito interessante tentar compreender as tecnologias. Não só o aspecto de criação delas, mas compreender o impacto que ela causa mesmo. Tentar entender o que existe além do uso. Podemos aqui lembrar de ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx, que vai dizer que a gente não consegue entender o nosso sistema econômico, o capitalismo, sem entender as tecnologias fabris. Não entender exatamente como as máquinas são construídas, mas entender as consequências de se ter máquinas. Não sei se você já chegou a estudar na aula de sociologia que existe uma relação entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura representando o que existe de material das nossas vidas. Isso que é material que vai gerar a superestrutura, que são os sistemas de leis, por exemplo. Então, o fato da tecnologia fabril formar uma infraestrutura significa que isso vai fazer as pessoas pensarem de um jeito diferente, isso vai fazer as pessoas organizarem a sociedade de um jeito diferente, isso vai fazer as pessoas agirem de um jeito diferente. Quem também vai tentar entender o contexto dessas tecnologias fabris, e não só das fabris, mas de outras tecnologias que estavam surgindo também no século XX, como o cinema e tudo mais, é a galera da Escola de Frankfurt. Nome esse que sempre lembra a gente de filósofos como Horkheimer ou Adorno. E a galera da Escola de Frankfurt vai se voltar um pouquinho para aquilo que o Bacon falava. Com a tecnologia, o ser humano tentou se libertar das forças naturais pelo domínio que a tecnologia proporcionaria. Domínio da natureza. Só que o que acaba acontecendo depois da implementação dessas tecnologias é o que pode ser chamado de distinção dialética. Ou seja, aquilo que era antes para libertar acabou se tornando, na realidade, algo que aprisiona. Da liberdade ao aprisionamento. Veja só, com a tecnologia fabril dá para pensar assim: vai dar para produzir muito mais alimento, vai dar para produzir muito mais coisa para muito mais gente. As pessoas vão poder usufruir muito mais daquilo que é fabricado. Só que quantos contextos históricos já existiram que, na verdade, as pessoas ficaram reféns desse trabalho fabril, em péssimas condições de trabalho, trabalhando sei lá quantas horas por dia, e isso não representa liberdade no fim das contas. Ou sei lá, vamos pensar em tecnologias mais modernas.
A internet atualmente permite que um corretor da Bolsa de Valores fique ligado 24 horas no que está acontecendo nas bolsas de valores pelo mundo, e se ele não ficar ligado, ele pode estar perdendo alguma coisa. A bolsa de valores se torna um segundo plano da vida dessa pessoa. Ou quem nunca foi cobrado por falta de respostas num aplicativo de mensagens, como se o aplicativo de mensagens te deixasse disponível a todo momento para todas as pessoas que quisessem conversar com você. Aí a gente pensa, porra, tecnologia é mó legal, dá pra aprender um monte de coisa com a tecnologia, eu jogo várias pesquisas na internet, vou ficar inteligente pra caramba e tal. Só que aí no fim também acaba tendo um efeito limitador. Por quê? Porque vamos imaginar que eu usei calculadora para fazer conta a minha vida inteira e eu nunca desenvolvi o raciocínio que tem por trás dessas contas. Eu estou me limitando ao uso do aparelho. E além disso, as tecnologias podem gerar condicionamento de comportamentos também. Quem nunca foi influenciado por um desenho animado? Quem nunca foi influenciado por uma propaganda? Olha para o nome, influencer digital. Quem que nunca pensou o que estão fazendo com os nossos dados que a gente joga na internet, que são coletados? Que tipo de comando é direcionado para a gente pelos nossos dados que vai interferir no nosso comportamento? De que jeito? Ufa! Espero que isso tenha te mostrado que no fim das contas existe um lado bem sombrio desse desejo de liberdade que existia por trás da tecnologia. Os últimos exemplos nos levam, inevitavelmente, ao nosso filósofo da introdução, Pierre Levy, que vai pensar sobre as tecnologias de comunicação, tão proeminentes na minha vida, na sua vida. Dentro dessas tecnologias de comunicação, especialmente a internet, aquela que vai permitir a criação de mundos virtuais compartilhados. O Facebook é um mundo digital e você compartilha ele com outras pessoas. O Instagram também, o Google também e qualquer lugar que você acesse usando a grande rede. Esses mundos virtuais têm como parte essencial os bancos de dados. É um monte de dado que existe ali dentro. Dados que a gente interage por meio da forma de som e imagem que eles assumem. E quando a gente se depara com essas imagens e sons, a gente pode explorar elas, mas a gente pode também modificar os dados que a gente encontra. E parte interessante é que essa modificação é uma modificação instantânea. É uma modificação de percepção imediata. Então, se eu jogar esse vídeo aqui no YouTube, você receber a notificação lá do lado para assistir o vídeo, eu perceber antes disso que eu enviei o título do vídeo errado, alterar o título do vídeo da minha casa e você clicar no vídeo para assistir, quando ele atualizar a página na forma para você assistir, o título já vai ter mudado. O que vai gerar uma relação coletiva de pessoas geograficamente dispersas por meio da alimentação do banco de dados e a interação que é feita com as informações do banco de dados. Esse vai e volta do mundo virtual. É um tipo de comunicação que vai poder ser chamada comunicação todos. Óbvio que para quem tem acesso, né? A gente poderia falar todos que têm acesso com todos que têm acesso. Se a gente for pensar no contexto brasileiro, esse todos é bem difícil, porque a última vez que eu dei uma olhada nos dados de acesso à internet da população, era quase meio a meio, era pessoas com acesso e pessoas sem acesso lá perto dos 50%. Ou seja, as tecnologias de comunicação geram também uma nova possibilidade de exclusão. Veja só, para ter acesso à tecnologia, é preciso ser capaz de bancar essa tecnologia. E as tecnologias novas costumam custar caro. Quanto será que custa o PlayStation novo? Quanto será que custa o último modelo do iPhone? Quanto será que custa um MacBook? Quanto custava a internet quando a internet foi inventada? Então, obviamente, apenas uma parcela da população vai ter acesso à nova tecnologia.
Só que vamos ser otimistas aqui. Conforme o tempo vai passando, a tecnologia vai se popularizando e a tecnologia vai, por consequência, barateando, ou seja, o acesso a essa tecnologia vai aumentando. É o que aconteceu com a internet no decorrer do tempo. Mas aí pode vir uma nova tecnologia que vai ser mais cara do que essa que foi democratizada e que vai gerar outra exclusão. Por exemplo, pode ser barato ter uma internet lenta, mas aí você vai precisar ter uma internet cara para ter acesso a bancos de dados muito mais pesados que vão ser jogados lá no mundo cibernético. Ou você tem um smartphone, mas seu smartphone não comporta mais os aplicativos, porque os aplicativos estão além do que o hardware do seu smartphone existe. Esse fato de, no fim das contas, mesmo que aos trancos e barrancos, a tecnologia acabar se democratizando, mostra uma tendência à globalização das tecnologias até, mas que nunca vai ser total e nunca vai ser instantânea, nunca vai ser imediata. E sei lá, né? Sempre que eu tô olhando para essa teoria, eu particularmente penso que existem muitos contextos culturais diferentes. Tem contexto cultural que a pessoa nem dá importância para a tecnologia na vida dela, a tecnologia nem se mostra como algo necessário. Ou pessoas que vivem com o mínimo do mínimo, sempre no limite, quando que ela vai pensar em gastar com a tecnologia? Então, frente a isso, não sei se eu afirmaria a plenos pulmões assim essa tendência de globalização da tecnologia, não. Outra questão que surge para o Pierre Levy é em relação às informações e conteúdos que vão estar presentes nos bancos de dados. Aqui é a parte que a gente vai lembrar do... Onde você viu essa notícia? Ah, eu recebi uma corrente no WhatsApp. Ou, nossa, eu vi lá no Facebook que... Porque a gente vai olhar para a qualidade da informação e pensar como que a qualidade da informação pode ser garantida dentro de um ambiente que muitas pessoas podem transformar, muitas pessoas podem alimentar. Quando eu entro no site da Universidade de Cambridge para pesquisar, eu tenho certeza que o que tiver publicado ali vai ter que passar pelos critérios de qualidade da universidade. E eu sei quais são esses critérios e eu confio nesses critérios. Quando eu vou fazer uma pesquisa no site da FAPESP, no site da CNPq, eu sei quais são as exigências que esses órgãos têm para que os trabalhos sejam aprovados e publicados. Então eu sei o que tem por trás da qualidade que está ali. Quando eu entro no site do Nexo, Jornal Nexo, eu sei que tem um conselho editorial por trás do Nexo com vários pré-requisitos para que alguma coisa seja publicada lá também. Eu sei que quando eu entro num órgão governamental, a informação que está lá vai ser vinculada diretamente com os objetivos do órgão governamental. Então, vamos imaginar que eu pego uma dessas três opções que eu falei para vocês e que a gente deu uma olhada para essa origem de informação de um jeito breve e tal, e a gente escolhe um deles para regular o trânsito de toda a informação que tem na internet. Ou seja, a gente vai fazer um controle global, um controle hierárquico. Se o governo não aprovar, a informação não pode estar na internet. Se a universidade não aprovar, a informação não pode estar na internet. Putz, isso não te lembra a palavra censura? Um controle totalitário da informação? Porque quem vai controlar? Qual vai ser o pré-requisito? Quem não se encaixa nesse pré-requisito e não tem a oportunidade de se expressar? Quem que vai garantir que quando houver um controle da informação, esse controle realmente seja para melhor, ao invés de ser um controle para pior? A gente só vai receber informação lixo. E é aí que a gente pode dizer que a liberdade de expressão é inversamente proporcional ao controle. É inversamente proporcional à seleção. Quanto mais se seleciona, menos diversidade, menos liberdade vai ser notada. Então, a falta
da certeza, da credibilidade da informação é um preço a ser pago pela liberdade de expressão. Aqui eu sempre gosto de fazer um parênteses meu, que embora não seja interessante o controle da informação na internet, visando a diversidade, a liberdade e tudo mais, a gente pode desenvolver nossos conhecimentos, a gente pode desenvolver nossas capacidades de interpretar informações, a gente pode desenvolver nossas capacidades de buscar fontes, as nossas capacidades de aprofundar pesquisas, o nosso senso questionador. E aí a gente se torna um filtro pessoal a essa falta de credibilidade que tem na internet. E à medida que a gente se torna um filtro pessoal dessa falta de credibilidade, a gente também acaba elevando o nível da informação que a gente joga para o banco de dados. Então eu acho esse um caminho interessante de se pensar. Fim da minha digressão. Pierre Levy vai colocar essa cybercultura, internet e tudo mais num lugar bem diferente do que daquela distinção dialética que a gente falou da escola de Frankfurt. Porque ele vai concluir que a internet pode ser uma legítima herdeira dos ideais iluministas do século XVII. Se vocês lembrarem comigo, esses ideais são liberdade, igualdade e fraternidade, que tem aquela trilogia de filmes relacionando cada um desses ideais a uma cor e tudo mais. E a cybercultura oferece igualdade por quê? Porque ela pode oferecer a democratização de acesso. Ela oferece liberdade porque com a democratização de acesso todo mundo vai ter livre trânsito pela cybercultura e também livre expressão. E ela ajuda a promover a fraternidade porque ela leva a uma interconexão global entre as pessoas. Ou seja, venha a cybercultura dar vida aos ideais iluministas no nosso mundo. E com isso, eu fico por aqui. William Gibson, pensando a cybercultura, explorando o cyberespaço, literatura cyberpunk. Faltou aqui o primeiro da trilogia, Neuromancer.